Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cleo do canal Cleo Artes no Crochê e hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessa belíssima passadeira. Gente, olha isso, vou mostrar para vocês bem de perto. Olha isso, gente, a delicadeza desse trabalho. Olha esse bico, que grandioso que ficou. Olha isso, muito linda. Ficou um ótimo tamanho, tá, gente? Não se esqueça de olhar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o peso, o tamanho certinho aqui na descrição do vídeo, tá, gente? E como faz para deixar ela maior, se você quiser fazer com 3 motivos, tá, gente? Essa passadeira eu trabalhei ela com fio número 6. Olha só a minha etiqueta. Muito linda, maravilhosa que ficou. Aqui no canal tem o passo a passo do pequeno, tá, gente? Olha só o tapete menor. Vou deixar no card aqui em cima. E também vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo. É só clicar no link que você já vai direto na videoaula desse tapete menor. Eu trabalhei essa peça com esse fio número 6 da Euro Roma, natural. Esse fio número 6 da Bandeirantes, essa cor aqui é rosa neon, número 6, tá, gente? Para fazer esse acabamento aqui, ficou maravilhoso esse trabalho. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14 para esconder aqueles fiozinhos que a gente corta. Bom, meus amores, essa peça você pode trabalhar ela na cor que você quiser, na cor que você preferir. Pode trabalhar com o fio número 4, vai ficar um pouco menor. Com o fio número 6, vai ficar aproximadamente esse tamanho. Pode trabalhar com o fio número 8 e também com o fio número 10. Antes de começar o passo a passo, eu quero convidar você que está passando aqui no canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Vou deixar também aqui, gente, na descrição do vídeo, o link do grupo do Facebook. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link e seja bem-vindo. Então, vamos para o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês gostem. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou trabalhar assim até eu completar 152 correntes. Trabalhei o meu cordão com 152 correntes, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Dou uma voltinha na agulha e venho na 5ª corrente e trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, na terceira, trabalho um ponto alto. Então, aqui no início dessa volta, fiquei com um intervalo. Essa voltinha aqui, vou trabalhar a minha parte oval quando eu voltar. Em seguida, trabalho um grupo com 10 pontos altos, contando com esse ponto. Um ponto para cada corrente, até eu completar 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, é bom conferir, tá, gente? Trabalho 2 correntes, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira corrente, trabalho um ponto alto. Formei aqui um intervalo. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Um ponto para cada corrente, até eu completar o meu grupo. Em seguida, trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, na terceira, trabalho um ponto alto. 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, na terceira corrente, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, contando com ele, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem na minha base, conto 1, 2, vem na terceira corrente, trabalho um ponto alto.
A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Um ponto para cada corrente. Trabalhei o meu grupo, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem na minha base, conto um 2, vem na terceira corrente, trabalho um ponto alto. Vou trabalhar novamente outro grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem na minha base, conto um 2, vem na terceira corrente, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos e em seguida trabalhei 2 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem na minha base, conto um 2. Na terceira, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, contando com ele, vou trabalhar 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos. Então, esse é o meu primeiro desenho. Agora, vou trabalhar 2 correntes para me formar um intervalo para dividir o primeiro do segundo. Vem na minha base, conto uma 2, na terceira corrente, trabalho um ponto alto. Vou pegar aqui um alfinete e vou marcar. Se você quiser fazer isso, tudo bem. Que no início divide só com um intervalo e é bom para não confundir. Agora, tudo que eu trabalhei aqui, vou trabalhar aqui. Vou resumir aqui só no segundo desenho, tá, gente? Vou falar quantos pontos que eu vou fazer e faço e volto. Eu vou trabalhar agora, a partir desse ponto, um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu primeiro grupo do segundo desenho, tá, gente? Com 10 pontos altos. Vou fazer um intervalo, são 2 correntes e um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos e 2 intervalos. Vou fazer o meu grupo e os meus intervalos e volto. Trabalhei o meu grupo e os meus 2 intervalos. Em seguida, vou trabalhar 7 pontos altos. Esse já é meu primeiro ponto do grupo. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos. Em seguida, vou trabalhar 2 grupos com 4 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalhei 2 correntes aqui. A partir desse ponto, eu vou trabalhar o primeiro grupo. Trabalhei o primeiro grupo, trabalho 2 correntes e faço o segundo grupo. Trabalhei o meu primeiro grupo com 4 pontos altos, um intervalo e o segundo grupo. Em seguida, trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto uma 2. Na terceira, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar 7 pontos altos. Esse é meu primeiro ponto do grupo. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, eu vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Esse começo, gente, tem que prestar muita atenção. Volta o vídeo para não confundir, tá, gente? Depois que eu trabalhei o grupo, trabalho 2 correntes para me fazer um intervalo. Vem na minha base, conto um 2. Vem no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, eu vou trabalhar 10 pontos altos. Já tô bem no finalzinho aqui, ó. Trabalhei aqui os meus 10 pontos, agora eu vou trabalhar o último intervalo, que são 2 correntes. Vem na minha base, conto um, 2, vem no último, na última corrente, ó. Deu certinho, tá, gente? Por isso que é bom prestar muita atenção para não pular a corrente nessa primeira volta.
Então, finalizei aqui a minha primeira volta. Agora, eu vou trabalhar 4 correntes para me fazer aquela voltinha, para me trabalhar a minha parte oval. Venho aqui onde eu finalizei esse último ponto e trabalho um ponto baixíssimo. Olha só, então, essa alcinha aqui é essa mesma aqui. Em seguida, subo 4 correntes para iniciar a segunda volta. No início da segunda volta, eu vou precisar aqui de 2 intervalos. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto, 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto que eu fiz agora, vou trabalhar 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos altos, trabalho agora 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei os meus 3 intervalos, a partir desse ponto, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Duas correntes para me formar o intervalo, venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos. Olha, gente, esse desenho, ele é super fácil de fazer. É com 2 desenhos, uma passadeira que a gente está trabalhando com 2 desenhos. Só que aqui já é o meio do desenho, ó. Onde tá esse grupo aqui com 10 pontos. E aqui é o meio do desenho. Então, tudo que eu trabalhei daqui até aqui, eu vou trabalhar para cá agora. Super fácil. Agora, eu vou trabalhar em seguida esse intervalo e esse grupo. A diferença é que eu vou fazer daqui para cá. Então, eu vou trabalhar 2 correntes. Um ponto alto. A partir desse ponto, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei os meus 3 intervalos, que são esse mesmo aqui, agora eu vou trabalhar esse grupo, com 13 pontos altos, vou trabalhar aqui, ó. Esse já é o primeiro ponto do grupo. Vou continuar trabalhando até eu completar 13. Um ponto para cada ponto de base e... Onde tem espaço, se é 2 correntes, eu tenho que trabalhar 2 pontos. Trabalhei o meu grupo, então ficou assim o meu primeiro desenho, olha só. Agora eu vou trabalhar 3 intervalos para mim começar o segundo desenho. 2 correntes. Um ponto alto, vou trabalhar os meus 3 intervalos e volto. Trabalhei os meus 3 intervalos, a partir desse ponto, vou iniciar o segundo desenho. Gente, é bom prestar atenção no primeiro desenho, porque tudo que trabalha no primeiro desenho, trabalha no segundo, não tem necessidade de ficar repetindo a mesma coisa, não tem, gente. Olha só, é só fazer isso aqui. Eu sempre estico, quando eu tô fazendo uma passadeira, eu sempre faço isso para você dar pausa e copiar a mesma coisa. Olha só, onde tá a ponta de um dedo no outro, porque esses intervalos aqui, eu vou trabalhar eles lá no final da parte reta. Então, aonde tá um dedo aqui, ó, na outra, eu vou trabalhar tudo no segundo desenho, olha, a mesma coisa. Então, a partir desse ponto... que eu já vou iniciar o segundo desenho, eu vou trabalhar esse grupo aqui, ó, com 13 pontos altos. Eu vou fazer essa parte desse primeiro desenho, desse segundo desenho, aliás, junto com vocês, essa segunda volta. E nas próximas voltas, eu vou explicar só no primeiro desenho, tá, gente? Então, eu vou trabalhar esse grupo e volto. Trabalhei 13 pontos altos, em seguida, eu vou trabalhar 3 intervalos. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos e já trabalhei aqui um intervalo. A partir desse ponto, vou trabalhar 10 pontos altos até chegar aqui.
Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, trabalho agora um intervalo, que são 2 correntes, e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 3 intervalos. Trabalhei os meus 3 intervalos, a partir desse ponto vou trabalhar 13 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, finaliza aqui a minha parte reta com 2 intervalos, igual eu iniciei. Vem aqui no último ponto da parte reta, trabalho um ponto alto. Esse sempre será o último ponto da parte reta, tá, gente? Não pode esquecer. Agora, eu venho dentro dessa alcinha e vou trabalhar no total de 13 pontos altos. Vou trabalhar os meus 13 pontos e volto. Trabalhei aqui 13 pontos altos, agora eu venho em cima desse ponto e trabalho o meu ponto da minha parte reta. Esse fica sendo o primeiro ponto da parte reta. Vem aqui, ó. Trabalho ele, um ponto alto. Agora, eu vou iniciar a fazer aqui tudo que está desse lado. 2 correntes. Vem aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. 2 correntes. Vem na minha base, conto um 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. Pode ver que eu já estou fazendo tudo que está aqui. Agora, a partir desse ponto, eu vou trabalhar esse grupo. Para fazer a outra parte é mais fácil, porque você só vai copiar o que você acabou de fazer. Então, tudo que está desse lado, eu vou copiar aqui agora. A mesma coisa. Sempre quando chegar nessa parte oval, tudo que trabalhou aqui, trabalha aqui. Quando for para chegar, a mesma coisa, tá, gente? Eu tenho que fazer os intervalos, a mesma coisa. Então, vou trabalhar toda essa volta, é só olhar desse lado e copiar. E fazer a mesma coisa na outra ponta oval, 13 pontos altos. E em seguida, eu volto. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar aqui, vem na primeira, na segunda corrente. E fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta número 3. Suba aqui 4 correntes. No início da volta número 3, vou precisar de 3 intervalos. Vem aqui, trabalho um ponto alto. Esse é o meu primeiro intervalo dos 3. Trabalhei os meus 3 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Em seguida, trabalho 4 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei os meus 4 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos, 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, no terceiro um ponto alto. Trabalhei os meus 3 intervalos, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 4 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei os meus 4 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, então ficou assim o meu primeiro desenho, olha só. Dá uma pausa, tá, gente? Para vocês fazerem tudo isso no segundo desenho. Agora, para me passar do primeiro para o segundo desenho, eu vou fazer 5 intervalos, 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, um ponto alto. Vou fazer os meus intervalos e volto. Esses 5 intervalos que eu acabei de trabalhar, eles dividem um desenho do outro, tá, gente? A partir desse ponto,
Já vou começar a trabalhar isso aqui, ó. Vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei a minha parte reta, ficou assim o meu último desenho. Os intervalos é do mesmo jeito que inicia. Esses intervalos separam um desenho do outro. E esse é o primeiro desenho. Olha só, dá um dedo no outro. Esse aqui é do mesmo jeito que finaliza. Agora, vamos trabalhar a nossa parte oval. Trabalho 2 correntes, vem na minha base, pulo um de base e vem no próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base e vem no próximo ponto. Trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Vou precisar de 6 grupos desses. Já trabalhei 2, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei os meus 6 grupos aqui na minha parte oval. Esse intervalo que criou é da minha parte oval, tá, gente? Até aqui é da parte reta. Esse que eu vou fazer agora é da minha parte oval. Trabalhei 2 correntes depois do 6º grupo. Dou uma voltinha na agulha, pulo um de base e venho no meu primeiro ponto da parte reta. Trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, tudo que está aqui, eu vou copiar desse lado, esses 3 intervalos, vou copiar aqui. Em seguida, trabalho esse grupo, é só olhar e fazer a mesma coisinha que está desse lado, tá, gente? Fazer aqui. É super fácil pra gente fazer esse lado aqui, ó. Tudo que eu trabalhei aqui na parte oval, vou trabalhar do outro lado. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, já fechei com ponto baixíssimo onde eu iniciei. Vamos iniciar agora a volta número 4. Subo aqui 4 correntes. No início dessa volta, eu vou precisar de 4 intervalos. Venho aqui, trabalho o meu primeiro, continuo trabalhando. 2 correntes, um ponto alto, até eu completar 4 intervalos. Trabalhei 4 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 19 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, onde tem espaço, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 2 correntes, para me formar um intervalo. Venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho 10 pontos altos, 2 pontos em cada espaço e um ponto alto em cima de cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Venho aqui nesse último ponto desse grupo, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar 19 pontos altos. Esse mesmo grupo aqui, vou trabalhar ele aqui. Trabalhei o meu grupo com 19 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, vou trabalhar no total de 7 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhando assim até eu completar 7 intervalos. Trabalhei aqui 7 intervalos, dividindo um desenho do outro. Tudo que eu trabalhei aqui, ó, então um dedo no outro, vou fazer aqui no segundo desenho. Então, vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei toda a minha parte reta. Esse é o último desenho. Os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na nossa parte oval. Trabalho 2 correntes, venho aqui nesse grupo. Trabalho um ponto para esse primeiro ponto. No último ponto, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo, ficou com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro. E venho trabalhar nos demais com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos eles vou trabalhar com 3 pontos altos nessa volta, tanto de um lado quanto do outro. Tudo que eu trabalhei aqui é só olhar e fazer a mesma coisa desse lado. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com ponto baixíssimo e subi 4 correntes para iniciar a volta número 5.
No início da volta número 5, eu vou precisar aqui de 8 intervalos. Gente, alguma batida, algum barulho que vocês veem no fundo do vídeo é uma construção, tá, gente? Não se preocupe com esse barulho, não. Então, vou trabalhando assim até eu completar 8 intervalos. Trabalhei 8 intervalos, a partir desse ponto, vou trabalhar 7 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo e em seguida trabalhei 2 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Trabalhei aqui 2 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, então o meu desenho só é esse aqui, tá, gente? Ó, nessa volta número 5. Esses intervalos aqui eu faço lá no final, quando eu tiver terminado a parte reta. Agora, eu vou passar para o segundo desenho. Vou trabalhar 15 intervalos, que são 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 15 intervalos para me passar para o segundo desenho. Agora, eu vou trabalhar no segundo desenho isso aqui, gente, ó. Tá? Vou trabalhar isso no segundo desenho. Então, vou trabalhar a minha parte reta. Quando chegar aqui no final da parte reta, faz isso aqui, igualzinho inicia. Então, vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei toda a minha parte reta, é só do jeito que inicia lá, finaliza, tá, gente? Esse é o último desenho, os intervalos, o primeiro desenho e o início. Agora, vamos trabalhar a nossa parte oval. Trabalho 2 correntes, venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2, vou ficar com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos nessa volta, da parte oval, tanto de um lado quanto do outro, vão receber 4 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa, vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 6, trabalhando 3 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar 16 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, em cada espaço eu trabalho 2 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho um intervalo, que são 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 5 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 5 intervalos, a partir desse ponto vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. A partir desse ponto, vou trabalhar esse grupo aqui, ó, vou trabalhar o mesmo aqui com 16 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base e no espaço eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho, olha só. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, vou trabalhar 5 intervalos. 2 correntes, um ponto alto.
Trabalhei aqui 5 intervalos. A partir desse ponto, já vou trabalhar o segundo desenho, que é isso aqui, ó. Da onde está esse dedo, aqui nesse, ó. Dá uma pausinha aqui, tá, gente? Pra vocês copiar certinho isso aqui no segundo desenho. Então, vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei a minha parte reta do jeito que finaliza, igualzinho aqui quando inicia, tá, gente? Mesma coisa. Esse é o meu último desenho, os intervalos e o primeiro desenho. Então, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 5 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar em todos os grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Em todos os grupos da minha parte oval, tanto de um lado quanto do outro. São 6 grupos, trabalho todos 6 com o mesmo padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 7, trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, em seguida trabalho 2 correntes para mim fazer um intervalo. Vem que nesse grupo trabalho um ponto para cada ponto de base até eu completar 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes. Vou trabalhar aqui no total de 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, a partir desse ponto vou trabalhar 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Olha só, então, um dedo no outro. Agora, vou trabalhar 11 intervalos para mim passar para o segundo desenho. Trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto. Então, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 11 intervalos, a partir desse ponto, já vou iniciar o segundo desenho. Eu vou começar, a partir desse ponto, tudo isso aqui, ó. Então, um dedo meu no outro, ó. Então, vou trabalhar a minha parte reta nesse padrão que eu expliquei e já volto. Trabalhei toda a minha parte reta, olha só, esse é o último desenho. Os intervalos, o primeiro desenho e o início. Então, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, venho no meu grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2, vou ficar com 6 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro. E vou trabalhar nos outros grupos tudo que eu trabalhei nesse primeiro. Todos eles da minha parte oval, tanto de um lado quanto do outro, vou trabalhar nesse padrão. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 8, trabalhando um intervalo. A partir desse ponto, eu vou trabalhar no total de 16 pontos altos, um ponto para cada ponto de base e em cada espaço eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem na minha base, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto.
A partir desse ponto, trabalho 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar 22 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, e aonde tem espaço, eu trabalho 2. Vou trabalhar até aqui, ó. Trabalhei o meu grupo com 22 pontos altos, trabalho 2 correntes, vem aqui para mim trabalhar, formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. Então, formei aqui um intervalo. A partir desse ponto, vou trabalhar 16 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, e em cada espaço eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho, onde está um dedo no outro, olha só. Agora, vou trabalhar um intervalo para separar um desenho do outro. 2 correntes, um ponto alto. Então, esse intervalo separa um desenho do outro. A partir desse ponto, começando por ele, eu vou fazer tudo isso aqui, ó. Vou começar esse grupo, vou fazer tudo isso aqui, ó. Então, vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei toda a minha parte reta, esse é o último desenho, olha só. O intervalo que divide um desenho do outro, e esse é o primeiro. Agora, eu vou trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2. Vou ficar no total com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes. Vem no próximo grupo, trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos das 2 partes ovais vão receber 7 pontos altos, cada um nessa volta. Todos os lados, tanto de um lado quanto do outro. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar desse lado, vou dar toda essa volta. Iniciei a minha volta número 9, trabalhando 1, 2, 3, 4 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos. Em seguida, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, trabalho 2 correntes para me fazer um intervalo. Venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, trabalho 2 correntes. Venho na minha base, conto 1, 2. Venho no terceiro, faço um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho novamente outro grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida, trabalho 2 correntes. Venho aqui nesse grupo e vou trabalhar ele, 4 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base.
Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho, da onde está um dedo no outro. Esses intervalos aqui, eu vou repetir ele quando estiver chegando na outra ponta oval. Então, daqui aqui, ó. Agora, vou trabalhar 7 intervalos para mim fazer o segundo desenho. 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2. No terceiro, um ponto alto. Vou fazer os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 7 intervalos. A partir desse ponto, já vou trabalhar o meu grupo do segundo desenho. Tudo isso aqui, ó. Onde está um dedo no outro. Então, vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei toda a minha parte reta. Esse é o último desenho. Os intervalos, o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar na parte oval. Trabalho 2 correntes, venho aqui nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último sem trabalhar. Vou trabalhar 6 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos, trabalho 2 correntes, venho aqui nesse espaço, trabalho um ponto alto, 2 correntes, venho no primeiro grupo, ponto do grupo e vou trabalhar igual eu trabalhei nesse grupo aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro eu trabalho com o mesmo padrão. Quando for para mim fazer o quarto grupo, eu volto. Trabalhei o primeiro, o segundo e o terceiro grupo. Agora eu vou trabalhar o quarto grupo. O quarto, o quinto e o sexto eu trabalho pulando o primeiro, tá, gente? Eu vou pular o primeiro, vou trabalhar o meu grupo normal a partir do segundo ponto. 6 pontos altos. Então, esses 3 últimos eu trabalho nesse padrão. A única diferença é que eu vou pular o primeiro ponto, esse também e esse. Então, vou trabalhar toda essa parte oval nesse padrão, a outra também. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 10, trabalhando 2 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar 7 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto alto em cima de cada ponto de base até eu chegar aqui. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes. Vem nesse ponto. Trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, eu trabalho 4 pontos altos novamente. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 2 intervalos. São 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, no terceiro trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos, até chegar aqui. Um ponto para cada ponto de base, quando chegar nesse espaço, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, e em seguida trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, 2 correntes, vem aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 2 correntes, vem nesse ponto,
trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, então ficou assim, onde está um dedo no outro, o meu primeiro desenho. Em seguida, trabalho 3 intervalos para mim fazer o segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei os meus 3 intervalos, agora vou iniciar o segundo desenho. Então, tudo que eu trabalhei no primeiro, tudo isso aqui, gente, que eu trabalhei no primeiro, vou trabalhar no segundo. Então, vou trabalhar a minha parte reta e volto. Trabalhei toda a minha parte reta. Olha só, esse é o último desenho. Os intervalos e o primeiro desenho. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Trabalho 2 correntes. Venho no meu grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. Vou deixar o último sem trabalhar. Vou ficar no total com 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar os meus intervalos. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e vou trabalhar no segundo e no terceiro grupo com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Trabalhei o meu primeiro, segundo e o terceiro grupo. Agora eu vou trabalhar no quarto, quinto e o sexto. Venho no quarto grupo, pulo o primeiro e vou trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos eu trabalho nesse padrão, tá, gente? A partir do segundo ponto. E os intervalos continuam do mesmo jeito. Então, tudo que eu trabalhei nessa parte, que eu estou trabalhando, aliás, nessa parte oval, vou trabalhar na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa, vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 11 trabalhando 2 intervalos, fiz o grupo com 7 pontos altos, trabalhei 2 correntes, fiz um intervalo e fiz 4 pontos altos. Então, eu só repeti até aqui o da carreira anterior, é igualzinho, ó. A mesma coisa, então eu repeti, tá, gente? Em seguida, eu vou trabalhar 5 intervalos. São 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 5 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 5 intervalos, agora vou trabalhar esse grupo, que é igualzinho da carreira anterior, esse intervalo e esse grupo com 7 pontos. Quando chegar aqui, eu volto. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, 2 correntes para mim fazer um intervalo e outro grupo com 7 pontos altos. Então, ficou assim o meu primeiro desenho, então, onde está um dedo aqui no outro. Agora, eu vou trabalhar 3 intervalos para mim passar para o segundo desenho. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos, então a partir desse ponto, tudo que eu trabalhei no primeiro desenho, vou trabalhar no segundo, tá, gente? É isso aqui, ó, se vocês quiserem, dar uma pausinha aí para vocês olhar aqui e fazer. Então, vou trabalhar a minha parte reta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda a minha parte reta, olha só, do jeito que inicia, finaliza. Esse é o meu último desenho. Os intervalos que dividem um desenho do outro e esse é o
primeiro desenho. Então, vamos trabalhar a parte oval. Trabalho 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, vou deixar o último sem trabalhar, vai ficar um total de 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, vou deixar o último sem trabalhar, trabalho 2 correntes, vem nesses espaços e continuo trabalhando com esses espaços. Quando eu chegar no segundo grupo e no terceiro, eu vou trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. Então, vou trabalhar os meus grupos, quando for para trabalhar o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar no quarto grupo. Já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro ponto de base, venho a partir do segundo, trabalhar o meu grupo com 4 pontos altos. Então, esses 3 últimos grupos, trabalho nesse padrão. Eles recebem a mesma quantidade de pontos, só que eu trabalho a partir do segundo. Trabalho 2 correntes e vou trabalhar os meus intervalos normal, tá, gente? Então, tudo que eu estou fazendo nessa parte oval, vou fazer na outra. E tudo que eu trabalhei aqui, gente, é só olhar e copiar do lado de cá. Vou dar toda essa volta, em seguida eu volto. Iniciei a volta número 12 trabalhando um intervalo. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2. No terceiro, trabalho um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos e em seguida repeti esse grupo com 4 pontos altos. Agora vou trabalhar 6 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 6 intervalos, a partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho mais 6 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei meus 6 intervalos, a partir desse ponto eu vou repetir esse grupo aqui, eu vou fazer 4 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar os meus intervalos aqui e volto. Trabalhei os meus 3 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 4 pontos altos. 2 nesse espaço e um ponto em cima desse ponto de base. Então, ficou assim o meu primeiro desenho. Olha só, aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar um intervalo. Nessa volta, eu trabalho só um intervalo. 2 correntes, um ponto alto para mim passar para o segundo desenho. Tudo que eu trabalhei no primeiro desenho, vou trabalhar no segundo. Que essa volta, gente, é só grupo com 4 pontos altos. É só ter atenção, olha só. Vou mostrar de novo o primeiro desenho aqui. Onde é que tá? Eu tô com a ponta do dedo aqui, ó. Super fácil. Então, vou trabalhar toda a minha parte reta nesse padrão e volto. Trabalhei toda a minha parte reta do jeito que inicia e finaliza, tá, gente? Esse é o primeiro desenho, olha só. O último desenho, aliás, olha só. Esse intervalo aqui divide um desenho do outro, tá, gente? Só um intervalo que divide, olha só. Agora, daqui até aqui é o primeiro desenho, olha só. Onde está um dedo no outro. Agora, vamos trabalhar a nossa parte oval. Trabalho 2 correntes. Venho no meu grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base e vou deixar o último ponto sem trabalhar. Então, vou ficar com um grupo com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes
e venho nesses espaços e continuo trabalhando eles. Vou trabalhar o segundo grupo e o terceiro grupo com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro. E os intervalos continuam do mesmo jeito. Quando for para mim fazer o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, os intervalos. Agora vou trabalhar no quarto grupo. Já trabalhei aqui 2 correntes. Pulo o primeiro, vou trabalhar a partir do segundo. Esses 3 últimos grupos, eu trabalho nesse padrão, tá, gente? Trabalhei o meu grupo com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes e continuo trabalhando os meus intervalos. Sempre são 2 correntes, um ponto alto. Vou trabalhar o quinto e o sexto grupo com o mesmo padrão que eu trabalhei o quarto, tá, gente? Tanto de um lado quanto do outro, trabalha com o mesmo padrão. E tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo e já subi 4 correntes para iniciar a volta número 13. Dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto, trabalho um ponto alto. Essa volta vamos trabalhar na parte reta toda de intervalos. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Então, vou trabalhar assim até chegar na outra parte oval, em seguida eu volto. Trabalhei toda a minha parte reta, fiquei no total com 49 intervalos. Trabalho 2 correntes. Venho aqui na minha parte oval, nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto. Venho no segundo ponto, trabalho um ponto alto. Então, nessa volta, cada grupo vai receber 2 pontos altos. Trabalho 2 correntes, venho nesses espaços e continuo trabalhando eles. 2 correntes, venho no próximo espaço, trabalho um ponto alto. Então, vou trabalhando assim todos os espaços, vou trabalhar com esse padrão. Quando chegar no segundo grupo e no terceiro, eu vou trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro. Quando for para fazer o quarto grupo, eu volto. Trabalhei os meus 3 primeiros grupos, agora vou trabalhar o meu quarto grupo. Já trabalhei aqui 2 correntes, pulo o primeiro ponto de base, venho a partir do segundo, trabalho um ponto alto para esse ponto e venho no próximo um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com o grupo com 2 pontos altos. Trabalho 2 correntes e continuo trabalhando os meus intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Quando chegar no quinto e no sexto grupo, vou trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei esse quarto grupo aqui. Então, tudo que estou fazendo nessa parte oval, vou fazer na outra. Tudo que eu trabalhei aqui, só intervalos, vou trabalhar desse lado. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio. Vou pegar o meu fio na cor rosa neon, fazer uma laçada inicial e vou vir aqui no primeiro ponto da minha parte reta, bem aqui, ó. Vou inserir a minha agulha, vou pegar o meu fio, vou prender com um ponto baixo. Já vou pegar essa pontinha aqui, já vou arrematar. Em seguida, subo uma corrente para dar altura de um ponto alto para mim. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 13. Vem nesse espaço, trabalho 2 pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto de base. Vem nesse ponto aqui, trabalho um ponto alto para ele. Vem no próximo espaço, 2 pontos altos. Vem em cima do ponto de base, um ponto alto. Então, vou trabalhar assim em toda a volta do meu trabalho, tanto na parte reta quanto na parte oval. Não vai ter aumento, tá, gente? Em cada espacinho eu trabalho 2 e um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, eu vou dar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei
toda essa volta, olha só que maravilhoso que ficou. Fechei já aqui com um ponto baixíssimo, agora vou cortar o meu fio, vou arrematar. Vou pegar o meu fio na cor natural, fazer uma laçada inicial e vou começar aqui pelo primeiro ponto da minha parte reta. Vou vir aqui pegando na alcinha de trás, vou prender o meu fio com um ponto baixo. Já vou pegar essa pontinha aqui e vou arrematar. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 15. Vem no próximo ponto, pegando na alcinha de trás, trabalho um ponto baixo. Vem no próximo, um ponto baixo. Vem no próximo, um ponto baixo. Vem no próximo, um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando assim em toda a volta do trabalho, tá, gente? Não vai ter aumento, pelo menos no meu ponto. Não terá aumento nessa volta. É um ponto baixo em cima de cada ponto de base até eu dar toda a volta no trabalho. Em seguida, eu volto. Trabalhei toda essa volta, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a próxima volta, a nossa volta número 16. Vou subir aqui 2 correntes, vem no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Vem no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, fiquei aqui com um grupo com 3 pontos altos, contando com essas correntes que eu subi. Em seguida, trabalho 3 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2. Na terceira, vou prender aqui com um ponto baixo. Trabalho 3 correntes. Dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2. Na terceira, trabalho um ponto alto. Vou trabalhar aqui o meu grupo com 3 pontos altos, começando com esse. Vem no próximo ponto, um ponto alto. Vem no próximo ponto, um ponto alto. Então, vou trabalhar assim por toda a minha volta, olha só. Vou só repetir isso aqui agora. Trabalho 3 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceira. Prendo com um ponto baixo, 3 correntes. Dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, vem na terceira. Trabalho aqui um grupo com 3 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo, vou trabalhar tudo isso aqui de novo. Trabalho 3 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, prendo com um ponto baixo, 3 correntes. Dou uma voltinha na agulha, vem na minha base, conto 1, 2, vem na terceira. Trabalho novamente o meu grupo com 3 pontos altos. Então, vou passar toda essa volta nesse padrão em volta de todo o trabalho. Quando eu chegar aqui, que for para mim emendar, se sobrar ou faltar pontos, eu falo para vocês como eu fiz a adaptação, tá, gente? Eu tenho que chegar aqui, prender com um ponto baixo, fazer o grupo, prender, fazer 3 correntes, prender com um ponto baixo, fazer mais 3 e prender aqui. Então, eu vou dar toda essa volta. Quando eu chegar aqui, eu explico para vocês como que eu fiz a adaptação. Trabalhei toda essa volta. Me sobrou 2 pontos, tá, gente? Eu distribuí um desse lado e um do lado de lá. Em vez de eu pular 2 de base, eu pulei 3, só em 2 lugares, tá? Deixei pra fazer esse finalzinho aqui junto com vocês. Trabalhei o último grupo. Agora, eu trabalho 3 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro. Prendo com um ponto baixo. Trabalho 3 correntes. E vem aqui aonde eu iniciei essa volta, vem na primeira e na segunda corrente.
e fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui essa volta. Vou caminhar nesses dois pontos aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu venho para esse espaço com um ponto baixo. Essa volta que a gente está iniciando agora, que eu fiz esse ponto baixo, é a volta número 17. Aqui eu trabalho 5 correntes. Venho perto desse grupo, ó, prendo com um ponto baixo. Em cima do grupo, com 3 pontos altos, eu trabalho 3 correntes. Venho aqui, depois do grupo, prendo com um ponto baixo. Em cima dessas alças aqui, eu trabalho 5 correntes. Venho aqui, perto do grupo, ó, prendo com um ponto baixo. Olha só, sempre vou ficar com uma alça com 5 correntes e uma com 3. Uma com 5, agora a outra com 3. Agora uma com 5. Venho aqui perto desse grupo, ó, prendo com um ponto baixo, agora uma alça com 3 correntes. Vem depois do grupo, prendo com um ponto baixo. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Quando for para mim emendar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei toda essa volta, fiz aqui a última alça, venho aqui aonde eu iniciei e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cor rosa. Vou pegar o meu fio na cor rosa, fazer uma laçada inicial e vou vir em qualquer alça menor. Vou vir nessa. Vou inserir a minha agulha e vou prender o meu fio com um ponto baixo. Eu já vou pegar essa alça, vou arrematar, já venho direto nessa alça maior, nessa alça com 5 correntes. Vou trabalhar aqui um leque com 10 pontos altos. Trabalho 5 pontos. Três, 4, 5. Vou assim, ó, 5 pontos altos. Trabalho 4 correntes. Venho aqui, pego essas duas alças, ó, passo. Essa volta que a gente está trabalhando é a última volta, a volta número 18. Volto aqui dentro e trabalho mais 5 pontos altos. Lembrando que se no seu ponto ficar sobrando ponto, pode fazer com 8 pontos, tá, gente? Em vez de fazer com 10. Faz 4 pontos altos, picou e mais 4 pontos altos. Eu vou fazer com 10, porque no meu dá certo. Agora, se no seu não der, dá um jeito de fazer com 8. Trabalhei aqui o meu leque. 5 pontos altos, picou e mais 5 pontos altos. Vem nessa alça aqui, nessa alça menor, prendo com um ponto baixo. Dou uma voltinha na agulha e venho novamente na próxima alça. Eu vou trabalhar essa volta toda assim. Trabalho 5 pontos altos. Quatro correntes. Venho aqui, pego essas duas alças e vou fazer o meu picô. Venho novamente na mesma alça e trabalho mais 5 pontos altos para mim completar o meu leque. Trabalhei o meu leque, venho na alça menor, prendo com um ponto baixo. Então, vou trabalhar assim em volta de todo o trabalho. Quando eu terminar, vou estender a minha peça, você também faz isso na sua, tá, gente? Passa a mão e vai puxando bico por bico para ele ficar
grandioso. Essa peça, ela não é babada, ela é bem retinha, tá, gente? Vou trabalhar toda essa volta. Quando eu voltar, já vou vir com a peça estendida. Quando eu terminar, eu passar toda a volta no trabalho, vou prender aqui onde eu iniciei com um ponto baixíssimo, já vou cortar o meu fio e arrematar, já vou vir com a peça pronta. Trabalhei toda essa volta, olha isso, gente. Olha a delicadeza que ficou esse trabalho, olha esse bico. Olha isso. Muito lindo, depois de pronto fica maravilhoso. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.